Eu estava lendo ali Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, né? Ele diz assim, eis que cedo venho, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E nós muitas vezes estamos vendo, estamos ouvindo, né? Hoje com as lives nós estamos vendo também. Muitas pessoas dizendo que Jesus vem, Jesus breve vem. Nós estamos dizendo para as pessoas, né? Jesus está voltando, o arrebatamento se aproxima. E às vezes as pessoas elas têm os seus questionamentos. Outro dia uma senhora dizia para mim, qual é a religião certa, qual é a igreja certa, né? O que eu tenho que fazer, né, para que eu possa ir no arrebatamento? E eu estava nessa tarde meditando na palavra do Senhor, que está em Mateus, do capítulo 16, a partir do 24, que ele diz assim, os discípulos de Jesus devem levar a sua cruz. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem por recompensa pela sua alma? Aí o versículo 27 diz, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provaram a morte até que ver o Filho do Homem no seu reino. Então, aqui nós temos um aconselhamento de Jesus para os seus discípulos, e eu estava vendo que antes destas palavras, eles participaram da multiplicação de pães com Jesus. Eles viram Deus falando sobre o fermento dos fariseus. Pedro foi direcionado pelo Espírito Santo quando Jesus disse, olha, uns dizem que eu sou profeta, outros dizem que sou isso, aquilo. E tu, o que tu diz que eu sou, Pedro? Aí Pedro responde, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E o Senhor elogia ele e diz, olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas é o Espírito de Deus, o Espírito de Deus vivo. Então eles estavam já andando com Jesus. Quando aqui fala que o Senhor está falando para eles que cada um deve levar a sua cruz, como cada um deve servir a Jesus, ele está falando a discípulos que já caminhavam com Jesus. Ele está falando a homens que um dia foram chamados por Deus e largaram a sua pescaria, não é? E largaram os seus empregos, e passaram a caminhar com o Senhor, e passaram a compartilhar das bênçãos do Senhor. Muitos deles estavam juntos ali, até dando opinião, não é? Eles deram opinião quando por ágio do cego de Jericó, eles deram opinião na hora da mulher cananeia, quando ela começa a gritar atrás de Jesus, ele diz, olha, despede essa mulher, que essa mulher vem a tempo correndo, gritando aqui, como quem diz assim, ela está incomodando, faz alguma coisa. Então, eles já tinham uma liberdade com Jesus, eles já tinham um conhecimento, eles já tinham um aprendizado, eles já tinham uma certa teoria e prática. Mas agora a palavra nos surpreende quando Jesus fala para eles como é que cada um deve segui-lo. E a Bíblia fala que cada um deve tomar a sua cruz. Então, nesta tarde, meditando nessa palavra, eu acho muito propícia, né? Quero remir o tempo, eu estou sem relógio aqui, eu não quero me passar da hora. Se eu passar, a irmã Luzeni ou a irmã Rosane faz uma ceninha para mim aí, não sei se está certo aqui. Mas nós queremos aqui rapidamente chamar a atenção dos nossos queridos, dos nossos ouvintes para essa palavra, porque Jesus Cristo ele tem uma conversa bem de perto com eles, aleluia, como o Senhor quer conversar conosco, porque nós estamos chamando você para Jesus. Mas eu digo para você nessa tarde que o evangelho ele não é a religião. Eu vi uma pessoa dizendo para mim assim, né? A religião separou a família, né? A religião afastou nós. O evangelho não é a religião, aleluia. Aí alguém pensa assim que servir a Jesus é vir para a igreja e aprender a cantar, que para pregar basta fazer um curso de teologia, começar a pregar. Alguém acha que vão ser as suas boas obras que vai levá-lo ao céu, aleluia. Mas o evangelho de Jesus ele é diferente de tudo. Porque nós estamos vendo hoje, né, para o mundo, como é chamada uma pessoa de fé, até no meio religioso. Mas aquele irmão tem muita fé, aquele irmão conseguiu uma cura. Mas aquele irmão tem muita fé, ele conseguiu muitas riquezas. Mas aquela pessoa tem muitas coisas porque tem muitos bens. Então, o que é ter fé na ótica de Deus? E o que é ter na ótica de Deus? Às vezes a gente pensa assim, puxa, mas
eu estou no evangelho há quanto tempo que já perdi tanta coisa. O que é perder sobre a ótica do Senhor? Aleluia. Porque aqui nessa palavra, ele diz assim aos seus discípulos, né? Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. O que quiser ganhar a sua vida, perdê-la, né? O que amar a sua vida, o que se agarrar à sua vida, o que se agarrar às suas coisas, ele vai perder a eternidade. Mas o que se desvencilhar das suas coisas, ele vai estar apto para entrar no reino do céu. Então, que maravilha nós meditarmos nesta tarde, não é? Que quando nós somos chamados para Jesus, nós somos chamados para o evangelho. E eu acho que muitas vezes o nosso problema começa no nascimento mesmo, não é? Quando uma pessoa vem para Jesus e confunde Deus com o pastor, confunde Deus com a placa denominacional. Então, a pessoa começa a associar Deus às pessoas. Eu vou para aquela igreja, não é? Aquele pastor tão abençoado, aquela placa denominacional tão conhecida, não é? Então, eu ali vou fazer parte daquele grupo, aquele púlpito que me chama tanto a atenção, aquele holoforte que eu vou poder estar ali. Muitas vezes as pessoas vêm para Deus e já logo fazem na igreja aquela zona de conforto. Eu venho para cá porque aqui eu sei que sempre vão me abraçar. Eu venho para cá porque eu sei que aqui sempre as pessoas vão estar ao meu redor. Eu venho aqui porque eu sei que sempre que estiver doente, Deus vai me curar, alguém vai orar por mim. Eu venho para cá porque, de repente, os meus bens podem aumentar. Aleluia. Eu venho para cá para somar essa nova religião com tudo que eu já tenho. E a Bíblia tem um versículo tão lindo que eu gosto de meditar nele. Aquele que vem a Senhor, todo aquele que se aproxima de Deus tem que saber pelo menos duas coisas. Primeiro, que Deus existe. E segundo, que Ele é galardoador. Aleluia. Aleluia. O galardão da nossa obra não está na mão do homem, o galardão da nossa obra não está na mão da mulher, mas o galardão da nossa obra está nas mãos de Deus. A primeira coisa que o inimigo começa a fazer no ser humano é tirar da mente a possibilidade de acreditar em Deus. Os nossos filhos no colégio começam a aprender já que não foi Deus que fez a gente. É outra coisa, que a gente foi evoluindo do bicho e se tornamos nisso que nós somos hoje. Né? Aleluia! Mas a primeira coisa que o Senhor pede para nós, é que nós entenda que Ele existe. Talvez nessa tarde, irmã Luzeni, irmã Rosane, pastor, nós estejamos falando para pessoas que perderam seu ente querido. Não é fácil. Outro dia eu estava orando ali nos pés do Senhor, dizendo, Jesus, eu quero clamar aqui, porque eu sei que tem irmãos e irmãs que não têm força de clamar. Quando a gente passa por um momento, muitas vezes, do luto, do abandono, tem momentos da vida da gente que a gente não tem condições de orar, que a dor é tão grande que você não consegue pronunciar palavras. Nesse momento, às vezes, o inimigo quer colocar na tua mente uma revolta contra Deus. Eu estava falando que cada dor ela tem a sua característica. Então, tem momento na nossa vida que não vai adiantar a bondade do pastor. Tem momento na nossa vida que não vai adiantar o nome da nossa placa denominacional. Mas tem momento na nossa vida que o que vale é o quanto nós conhecemos o amor de Deus, o quanto nós temos certeza que o Senhor nos ama. Aleluia! E a gente, às vezes, conhece amor a partir daquele pai ou aquela mãe que ensinou que amar o filho é dar tudo que o filho quer. Às vezes a gente entende o amor dessa forma. É aquela mãe que faz tudo para mim. Ou é aquele pai que compra tudo que eu quero. Então, se Deus me ama, então Deus é aquele que vai fazer tudo para mim e que eu não preciso fazer nada, que eu não preciso deixar nada, porque Ele vai dar um jeitinho para tudo. Ou então é aquele Deus que vai me dar as coisas que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Para alguns, quem sabe, o amor de Deus pode ser parecido com o amor daquela mãe que, quem sabe, exige tanto, e que para aquele filho tem que fazer além do que pode. Quem sabe o amor que ele pensa de Deus é aquele Deus que me chamou para mim trabalhar, para Ele me matar, me sacrificar, que eu tenho que fazer muitas coisas para atingir o amor de Deus. E eu digo para ti nesta tarde, aleluia, que não tens que fazer nada para conquistar o coração de Deus, porque Jesus já nos ama. Aleluia. E Ele nos amou com os nossos defeitos, com a nossa falta de conhecimento. Ele nos amou no meio do pecado. Ele não ama o pecado, mas ama o pecador. Então, o que eu preciso fazer hoje é entregar a minha vida a esse amor.
Aleluia. É pedir que esse amor preencha todas as áreas da minha vida. Porque enquanto eu tiver áreas da minha vida vazias, eu vou querer preencher com outras coisas. E o amor de Deus, a Bíblia diz que é aquele amor que excede todo o entendimento. Aleluia. Eu pego a nossa alma hoje, a minha alma, a tua, façamos dela uma casa, quando nós vamos limpar essa casa, que nós arredamos as coisas do lugar, para que possamos limpá-la, e depois vamos colocar tudo no lugarzinho certo. Aleluia. Glória a Deus. Então o Senhor diz, aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. Aleluia, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganha, achá-la. Queridos, a hora da perda é uma hora muito desafiante. Eu creio que nós vivemos tempos hoje que estamos sendo mexidos na nossa estrutura. Tem momentos da nossa vida que o frio é tão congelante na nossa alma, que só o amor de Deus pode aquecer. Aleluia! Deus. Eu quero dizer que tem momentos da nossa vida que Deus não fala. Tem momentos que Ele se cala. Tem coisas que Ele não explica. É só a eternidade que vai explicar. Porque querer saber tudo é incredulidade também. Porque servimos a Deus por fé. Aleluia! A Bíblia diz que tudo aquilo que é revelado é para nós e para os nossos filhos. Temos que cavar, que procurar descobrir os mistérios escondidos aqui. Mas tem coisas que é só para a eternidade. Cada dor tem a sua característica. Quando uma mãe vê um filho sofrer, quando uma mãe perde um filho, vem sobre o coração dela, o coração daquele pai, aquele sentimento de impotência. Um pai sempre pensa, uma mãe sempre pensa, eu tinha que ter feito alguma coisa, eu podia fazer alguma coisa, o que eu errei, no que falhei. Quando uma mãe se vai, quando um pai se vai, vem aquele sentimento de solidão, de abandono, como se você foi abandonada no mundo. Quando o marido se vai, quando vem a traição, é como uma madeira cheia de felpa no coração da pessoa, e cada vez que tu lembra, aquela madeira dá uma mexidinha ali. Cada dor tem a sua característica. Coitado do ser humano, nestes dias que estamos vivendo, que não conheceu o amor de Deus, que não entendeu que o Senhor o ama, que não entendeu que tem valor para o céu, que não entendeu que a vida é tão passageira nessa terra, que é só uma oportunidade de nós escolhermos a nossa eternidade, que não entendeu que tem um Deus que está 24 horas por dia. Às vezes ele está em silêncio, mas ele ainda está ali. Tem coisas que ele não vai interferir, porque fazem parte do seu projeto, mas ele vai estar ali. Eu lembro quando a minha filha sofreu um acidente de moto, queimou todo o lado da perna, e ela veio aqui para casa para mim cuidar dela, e o meu genro foi para casa da mãe dele. E eu passava madrugadas à beira da cama dela, quando dava muita dor. Ela disse para mim, mãe, a senhora esgotou todo o seu repertório de hino e de corinho, porque daí nós orávamos e eu cantava, até ela dormir. Aleluia! E às vezes, quando ela acordava, ela pensava que eu não estava, mas eu estava sentada ali. Eu estava quieta para não acordá-la, porque aquele tratamento, aquela cura não seria de um dia para o outro. Mas eu queria estar ali, eu precisava estar ali por causa do amor. Eu quero dizer para ti nessa tarde, que está sofrendo essa dor no teu coração, e que Deus está silenciando contigo, Ele ainda está aí. Ele está velando por você 24 horas por dia. Ele não vai te abandonar porque Ele te ama. Ele não vai te abandonar porque tu é dele. Ele não vai te abandonar. Porque a promessa dele, ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa dor não vai te consumir, porque tem um Deus que é maior até que essa dor. No momento ele é tão forte, mas depois ela vai se acomodando num cantinho do teu coração e tu vai começar a aprender a conviver com ela. Eu lembro que teve momentos na minha vida, meus filhos estavam bem pequenininhos, eu sentia um frio tão grande de dor que eu colocava a Carla num ombro e o Josué no outro para mim poder dormir. Que eu pedia a Deus para que o sono viesse, porque era o momento que eu me esquecia da dor. E eu ficava madrugada procurando na televisão programas evangélicos para me poder escutar. E eu não queria pensar, porque eu não queria questionar Deus.
Parecia que a vida não tinha como planejá-la a partir dali. Mas os dias foram passando, aleluia, e as dores foram se acomodando no lugar, e Deus foi sarando, e Deus foi curando. Aremanahai. E hoje eu quero que o dia amanheça logo para me fazer alguma coisa. E hoje à noite tem tantas coisas para fazer. Aleluia! Glória a Deus! E hoje eu não falo das minhas dores, das minhas perdas, porque o evangelho é muito mais interessante. O amor de Deus é muito mais interessante. Talvez se eu começar a falar muito das minhas dores, alguém vai querer se comover, alguém vai querer me idolatrar, mas se eu falar de Jesus, você vai estar aprendendo a olhar para aquele que morreu por ti. Você vai ver que só ele, ninguém tem mais amor do que ele. Ninguém sofreu mais do que ele. E ele passa contigo nesse vale. Ele é como aquele pai, aquela mãe que faz tudo para que o filho sare. Mas se não conseguiu sarar, ele vai passar junto toda a fase da quimioterapia, toda a fase da radioterapia. Aleluia! Aquele mal que ele não te poupou, ele vai passar contigo. Então, nessa tarde, nós devemos aprender que a fé no Senhor não é medida pelas coisas que nós adquirimos aos olhos humanos, mas é medida pelo quanto nós podemos renunciar pelo reino de Deus. Eu vejo muitas pessoas dizendo, né, que Abraão foi o pai da fé, porque Abraão foi um homem que enriqueceu no deserto, que enriqueceu em tantos lugares, que tinha manada, não sei quantos, até calculam quantos bois, quantas ovelhas, quantos empregados, para mostrar que a fé de Abraão é por causa das coisas que ele tinha. Mas eu olho para um homem de fé que deixou a sua família, que deixou a sua terra, que deixou a sua parentela, que deixou os seus amigos, que deixou a sua idolatria, que era também a sua profissão e o seu meio de vida, que aprendeu com seu pai, para peregrinar na terra estranha, para crer numa promessa. Eu olho para Abraão, eu vejo o pai da fé ganhando o título quando ele sozinho sobe ao monte para oferecer o seu único filho. Que fé é essa que nós temos, que não temos capaz de oferecer nada para Deus? Que fé é essa que nós temos, que só queremos coisa de coisa de coisa? Deus me dá isso, Deus faz assim, Deus faz assado. Eu não preciso mudar, eu não preciso fazer nada, eu não preciso... Meu Deus, que fé é essa? Aceite nessa tarde o amor de Deus. Aceite nessa tarde o abraço do Senhor. Eu vejo pessoas colocando na rede social, eu estou com uma baixa autoestima. Eu estou me achando feia. Eu não sei o que faço. Meu Deus, você precisa do amor de Deus. Eu me criei na igreja, enxergando essas palavras, vou dizer para você. Me criei na igreja, tive a graça, a felicidade de ter um pastor, de ter família. Aleluia. De ouvir a palavra de Deus. Mas eu tinha tantos questionamentos, eu tinha tanta coisa que eu não tinha entendido. Eu achava que para Jesus me amar, eu tinha que fazer muitas coisas. Eu queria saber se eu tinha algum valor. A gente naquela época não era muito elogiada, a gente naquela época era meio reprimida. A gente não tinha a facilidade que tem hoje para o estudo, até mesmo na área do louvor. E eu digo para você uma coisa que dos 11 anos até os 15 anos, quando o Senhor me chamava, Ele começou a me chamar para a obra. Não teve ninguém que me entregasse uma palavra de conhecimento, mas ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo me falava, que me chamava para uma grande obra. A nossa igreja no interior não tinha missão, não tinha nada. Eu não tinha nem ideia o que era uma igreja da cidade, o que era um departamento. Mas eu não sabia que obra era essa. Mas o Senhor me chamava para a obra. Eu pensava, será que eu vou trabalhar com tijolo, com madeira, com barro? Aleluia. Mas o Senhor dizia que eu tinha que me preparar para esta obra. Meu Deus, mas que jeito, Senhor! E tanto eu choraminguei aos pés de Jesus, que ouvindo a palavra eu entendi que era o batismo com o Espírito Santo, que essa obra ela era espiritual. Aleluia! Que viriam muitas coisas para mim fazer, mas o importante é o ter o Espírito Santo, porque era Ele que ia agir através de mim. Era Ele que ia me ensinar, era Ele que ia operar, que sem Ele eu seria inoperante. Aleluia! Meu Deus.
Me vinha muito viva na minha mente o desejo de aprender a palavra, o desejo de tocar. Eu pegava um instrumento, não saía nada, eu ia cantar, eu não sabia nada. Eu tinha vergonha, eu tinha timidez, eu tinha tantos complexos na minha vida. Eu escrevia poesia, achava que não era boa. Aleluia. Mas eu tinha um entendimento que o Espírito Santo de Deus, quando ele viesse, aleluia, traria um sentido às coisas, fazia as coisas tomar sentido. Glória a Deus. Glória a Deus. Que quando ele se derramasse sobre a minha vida, eu ia conseguir as coisas que eu não conseguia. A timidez de uma mulher do interior, de uma pequena do interior. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Eu tinha uma chama, mas eu não sabia identificar o que era, porque o que faria eu se eu não ia pregar? A mulher não ia poder pregar. O que faria eu? A minha vida era ali cozinhando, lavando, ajudando na lavoura. Glória, auxiliando as pessoas, cuidando dos doentes, ajudando as pessoas que ganhavam o bebê. Glória ao nome de Jesus. Mas o Espírito Santo ali, ele me impulsionava, Deus me impulsionava a buscar o batismo com o Espírito Santo. E eu digo a vocês que dos 11 anos até os 15 anos de idade, eu busquei incessantemente o batismo com o Espírito Santo. E eu tinha muita timidez na minha vida. Eu pensava, como é que eu vou poder tocar se eu sou tão tímida? Eu estava fazendo alguma coisa, mas se eu visse que alguém estava me observando, tremia, caía alguma coisa da mão. Para cumprimentar as pessoas, tinha que fazer fila para ver quem é que tinha coragem de primeiro na sala. Aleluia! E um dia eu escutei uma psicóloga falando no rádio, e ela era entrevistada, e alguém dizia assim, né? Olha, as pessoas tímidas, assim, ela dizia, o que podemos fazer por ela? Ela disse, nós não podemos fazer nada por elas, porque a timidez, essa coisa, elas mesmas criam uma casca em volta delas, e então essa casca da impossibilidade, essa coisa negativa, elas mesmas que criaram, a timidez criou, então nós não podemos fazer nada. É como um pintinho dentro do ovo lá da galinha antes de nascer. Ela disse, como assim? Não, porque é ele que tem que romper, ele é que vai ter que bater com o biquinho para romper. E aquela pessoa pergunta, como essa pessoa vai romper isso aí? Aleluia! E ela disse assim, vai chegar um dia que esse tímido, que essa tímida, se apaixonará muito por algo lá de fora. E isto vai romper essa camada de timidez. Aleluia. Eu vou dizer duas coisas para vocês nessa tarde. A primeira coisa que foi quebrada quando eu recebi o batismo no Espírito Santo, Aleluia. foi o pensamento negativo. O olhar negativo que eu tinha comigo mesmo. Oh, Deus, aleluia. Foi a certeza do amor de Deus que encheu o meu coração de alegria. Quando Deus falou o meu nome pela boca da profeta, a alegria que eu tomou o meu ser foi assim, meu Deus, o meu nome está conhecido no céu, lá está escrito o meu nome. Eu não sei se um dia terei meu nome no hall daqueles que colocaram grau, daqueles que fizeram um curso superior, daqueles que se tornaram famosos, mas saber que meu nome está no livro da vida é o máximo para o ser humano na Terra. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você precisa jejuar, orar, ler a Bíblia, buscar essa certeza, porque essa certeza vai derrubar o complexo de inferioridade, o espírito depressivo, o desejo de suicídio, o desejo de se vitimar, a vitimização, o desejo de se machucar. Porque a nossa carne, ela é tão orgulhosa que ela acha que vai dar conta de tudo. Tem uma dor tão grande, deixa eu causar outra dor, eu vou curar de dentro. Nós não nos curamos, o remédio é Jesus. Aleluia. Alguém acha que a paixão carnal, que a noitada, que a euforia do vício vai trazer. Não, isso é mentira.
Você precisa de algo mais permanente. Você precisa de algo intenso, de algo para sempre. Você precisa de algo que venha para ficar e que vai transcender essa vida. Porque se chegar o momento da morte, do diagnóstico de morte, essa paz vai te ajudar, vai te levar para o outro lado. Você não pode entrar lá sozinho. É, Jesus. Aleluia! Porque às vezes a gente se planeja para esta vida, se planeja para esta terra, se mata por coisas momentâneas e não compra o bilhete para a eternidade. Eita, Deus. Às vezes a gente está com tudo aqui na mão e buscando lá num livro do autor aqui da terra que escreveu segundo os seus pensamentos, sem o Espírito Santo, sem unção. Eu vou ler o pensador tal, eu vou ler o livro de tal, e a Bíblia está aqui, a carta de Deus empoeirando na tua estante. Meu Pai. Quanto livro olhamos, quantos filmes, quantos vídeos, quanta coisa que não alimenta, que ainda tira o que tem de bom em nós. Que foi gente que fez sem oração, fizeram sem jejum, fizeram sem direcionamento. Quantas vezes perdemos tempo com entretenimento, quando nós podíamos estar comendo do maná celestial. Verdade, Pai. E eu digo para vocês que essa alegria, ela cuidou de mim, foi o tratamento psicológico que Deus me deu, foi o tratamento nas minhas emoções, na minha vida, mas eu continuava tímida com respeito ao ministério, eu continuava com as minhas barreiras, e eu lembro que um dia eu chegava em Camaquã, eu já estou encerrando, e eu fui convidada, eu estou passando testemunho assim, correndinho, para não tomar muito tempo, só o principal mesmo. Eu fui convidada para representar a juventude da Assembleia num culto da Batista. E ali eu fui chamada para cantar, e eu fiquei a tarde inteirinha e não me chamavam, e anunciava e não chamava, anunciava e não chamavam. E a minha irmã ia cantar comigo, e ensaiamos tanto, e ela, na última hora, disse, não tenho mais coragem. Eu disse, poxa, agora ficou melhor, né? Sempre pode melhorar. Aleluia. E quando alguém me chama, eu vou cantar, pensa num hino totalmente fora de tom, fora de jeito, e eu tremendo, e eu com vergonha. E eu pensei assim, ainda bem que é um hino que eu mesmo fiz. E eu não estou tocando mesmo, se eu errar, os músicos se ralem. Se eu errar a letra, ninguém sabe, foi eu que fiz. Eu vou sair daqui, foi o que eu pensei, né? Porque antes de Jesus a gente resolve, a gente pensa que resolve. Eu vou para lá, eu vou para cá, eu faço, aconteço, né? Eu fico, eu vou. Eu vou sair daqui. E eu pensei assim, é um corredor reto, não tem nenhum obstáculo na frente. Eu vou sair correndo aqui, ninguém me vê mais. Era muita excursão do interior da cidade, Porto Alegre, que nem me conhecia. Não, que nem vão saber quem é essa fiasquenta que teve aqui nessa noite com ele. Aleluia! Remanai, Deus. Tu não pode te esconder de Deus. Uhum. De Deus tu não pode te esconder. Aleluia. Essas desculpas o homem aceita, a mulher entende, mas Deus não entende. Sim. Essa dor não é maior que Deus. Verdade. Para de querer levar sozinho essa carga. Tem um que é maior que você. Uhum. Tu não tem que fazer tudo. Tu não tem que sofrer tudo. Tu precisa entregar para quem pode. Tira esse fardo das suas costas. Troca pela leveza da cruz. Porque ele disse, meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Tem um jugo suave para te levar. Tem uma cruz leve para te suportar. Ninguém tem mais amor do que Jesus. Não me interessa o que te disseram. Não me interessa as emoções que tu tens guardadas na tua mente, as lembranças, as vitimações. Não sei se na tua memória implícita ou explícita existe algo que te torna essa pessoa inferiorizada, essa pessoa que desistiu da vida, essa pessoa que acha que não vale nada, ou essa pessoa que só tem ira e desejo de vingança, e que acha que pode com as suas mãos resolver. Tudo que nós estamos passando não é para nós te desesperar, é para nós olhar para cima e saber que tem um que decide. Por mais mentira que as pessoas digam,
Por mais que queiram tornar as pessoas com uma mente incrédula contra Deus, existe um Deus que manda em tudo e Ele está gritando, Ele está bradando sobre o planeta Terra. Tem um Deus que manda, tem um Deus que pode, tem um Deus que decide, tem um Deus que é o dono da vida. Tem um Deus que quando quer faz milagre, quando quer Ele leva para si. E a vida não termina aqui. Mas enquanto nós respiramos, temos uma missão, e essa missão não será tirada de cima dos nossos ombros e será cobrada se não realizarmos. Sermos representantes de Deus nesta terra. Meu Deus. E não interessa o quanto perdemos ou o quanto ganhamos, nós ainda somos soldados. Nós estamos no Vale de Arode, que quer dizer o Vale da Morte. E há um grito que grita de manhã, de tarde, de noite, covardes e medrosos voltem. Mas nós somos soldados. E nós não vamos beber água de joelho. Nós só se dobramos diante do Deus Todo-Poderoso. Não fique de joelho bebendo água com a cara enterrada na boca, buscando em tudo que é fonte suja, bebendo tudo que vem, assimilando tudo que vem. Levante a cabeça, fique de pé, pegue com a mão, mergulhe, pegue esta palavra aqui, ó, pegue com a mão, traga para a bolsa. É com a tua mão. Não fique comendo coisa pela boca dos outros, bebendo uma água que vem sujeira, vem lodo. Mas pegue com a tua mão, manuseie, trabalhe, investigue, procure. Aleluia. Misture aqui jejum e oração, meditação espiritual. Remaço e derrai. E vença essa timidez. E se tu fez alguma coisa bem hoje, amanhã faça melhor. Procure melhorar sempre para Deus. Quando eu disse que eu ia sair, queridos, começaram umas irmãs, sabe? Aquela época que as irmãs tinham todos aqueles cabelinhos brancos, aqueles coquezinhos na cabeça, sabe? Começaram aquelas irmãs a falar língua estranha aqui, não é? Língua estranha para nós não é língua estranha, é língua celestial. Aleluia. Começaram a falar língua aqui. E aí aquelas meninas começaram a tomar conta daquele ginásio, começaram no outro lado também. Meu Deus. A igreja, às vezes, não entende o papel que ela tem na hora da ministração. É verdade. É verdade. As pessoas não entendem o valor que tem, às vezes, na hora da ministração. Quando a igreja começou, a soberania de Deus e a ligação com a igreja, e a força e o poder de Deus que está na igreja, é muito forte. Oh, Jesus, aleluia. Caravana cheia. Glória a Deus. Aleluia! Glória te damos. Quando elas começaram a falar aquelas línguas, aquelas línguas eram como rumores de água. Meu Deus. Só que aquele rumor de água eu não conhecia, porque eu morava no interior, só conhecia barulho de água de riacho e barulho de água de cachoeira, não é? De riacho é e de cachoeira. Meu Deus, isso. Aquelas águas eram um rumor muito, muito grosso, muito forte, e batiam na água, e eu dizia, meu Deus, que águas são essas? Meu Deus. Meu Deus, que rumor é esse? Eu ouço dentro de um ginásio, eu ouço águas batendo em águas. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Água viva, Senhor. Aleluia, Deus. O rio de água viva, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória te damos, Pai. Alemanai. Aleluia. De repente, aquelas águas se tornaram voz. Era uma voz que ecoava. Uma voz forte, potente, que estremecia, mas que não me causava medo. Aleluia. Aleluia. Sabe quando um pai chega e grita forte que a criancinha pequenininha se assusta, mas o filhinho corre para os braços dele? Oh, Jesus, aleluia. Aquela voz era forte e potente, mas eu não fiquei com medo. Meu Deus. E naquele meio daquelas línguas, o Espírito Santo me dava o discernimento. Aleluia. E aquela frase dizia assim, tenha coragem, eu te chamei para pregar a minha palavra.
Aleluia. Glória a Deus. Porque depois do batismo eu fiquei naquela luta com Deus. Deus me chamando para a obra, eu fui para a escola de música, eu estudei violão, e eu estudei acordeão, e eu jejuava de madrugada, e eu chorava diante das partituras, e eu me envolvi na assistência social, e eu me envolvi no evangelismo, mas o Senhor sempre dizia para mim, quando eu ia deitar, eu estou te chamando para a minha obra. Oh, Jesus. E chegou um dia que o Senhor me deu Salmos 40, versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita o soberbo, nem o que desvia-se para a mentira. Mas eu não sabia o que queria dizer isso. E aquele dia, naquela tarde, quando o Senhor falou comigo, antes que eu pensasse, como vou pregar se eu sou tímida, se eu tenho uma língua dura, se eu falo rápido demais que as pessoas não entendem, como que eu vou pregar se eu tenho vergonha, essas pessoas olham para mim, eu temo. Mas durante aquela fala de Deus, eu olhei para as pessoas, sabe, o amor de Deus é tão diferente do nosso. Eu olhei para as pessoas sobre o manto do amor de Deus, sobre a visão de Deus. E aquelas pessoas naquele ginásio, não interessava se era o pastor, se era o cantor, se era o rico, se era o teólogo, se era... Para mim, sabe como é que Deus mostrou as pessoas? Eu gostava muito de subir nas árvores e ver o ninho dos passarinhos. E eu via os passarinhos quietinhos no ninho, boquinha fechada. E quando a mãezinha fazia barulho na roupagem das árvores, eles abriam o biquinho e ficavam tudo aqui. Naquela tarde, aquelas pessoas não eram mais as feras que eu via. Aquelas pessoas todas eram passarinhos com fome. Meu Deus. Eu me sentia como se aquele ginásio fosse uma grande árvore e eu estivesse com pão para servi-los. Oh, Jesus. Eu falo nessa tarde para ti, homem de Deus, mulher de Deus, que vivencias o luto. Teu coração está amargurado, mas tu ainda tens. Quero abaixar esse pão. Eu falo para ti que vai ter que aprender a viver sem essa mãe, sem esse pai. Teu coração está doendo, mas tu ainda és um soldado, uma soldada do Senhor. Aleluia. Eu falo para ti que tem pouco conhecimento, que é amedrontado, que já ouviu tanta palavra negativa, que tem vivido em volta do preconceito. Tu é pó e tu é cinza, mas tu serve um Deus grande e Ele conta contigo nesta última hora. E o tempo de fazer a obra é hoje, porque na sepultura não há louvor. Nessa tarde eu encerro essas palavras para não tomar o tempo para o fechamento desta live. Mas eu quero dizer, abra teu coração e aceite o amor de Deus. Aleluia. Abra tua mente e entenda que Jesus te ama. Aleluia. Não questione, não pergunte. Só repouse nos braços de Deus. Repouse e descanse nas suas promessas. Tem um Deus que sabe tudo. Tem um Deus que vai resolver coisas que tu não consegue resolver. Aquieta-te, aquieta-te, aquieta-te. Meu Deus. Aquieta-te, Rabaxi. Aquieta-te, Rabaxi. Aquieta-te, Rabaxi. Aleluia. Aquieta-te, Rabaxi. Meu Pai. Aquieta-te, aquieta-te. Deus. Santifica-te, santifica a tua vida. Oh, Deus. Santificai, porque o Senhor fará ainda maravilhas. Oh, Santificai as vossas vidas, porque o Senhor fará ainda maravilhas. sim, Jesus. Santificai as vossas vidas, porque por causa da igreja, Deus ainda fará maravilhas. Aleluia. Caramba, então não tem que entender tudo e nem saber tudo. Oh, Deus. Descansa o teu trabalho agora e descansar. Aleluia. E essa espada que foi largada, tu vai ter que pegar de novo. Oh, No dia de Deus e na hora de Deus, Ele vai te dar força. Oh, Jesus. Um dia Deus me chama, Deus fala comigo no meio de tanta gente importante. De tanta mulher bem casada, rica, com sabedoria, com curso superior. Eu nem tinha curso de teologia naquela época. E o Senhor falava do que ia fazer na minha vida. Eu disse, como, Senhor?
Meu Deus. Não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquele outro, não tenho aquele outro, não tenho aquele outro. O Senhor disse, o teu papel é só um. Quando eu te chamar, dizereis-me aqui. Aleluia. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Aleluia, Deus. Glória seja dada ao teu nome. Deus, Amassu de Pai. rasga, ela vai cheia. Aleluia. 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 Aleluia, Deus. Glória seja dada ao teu Pai nome. amado, Pai bondoso. Aleluia. Oh, Deus, está difícil parar, Senhor. Está difícil porque a tua presença é tão grande. É um rio que flui nas nossas pessoas. Aleluia, Deus. Aonde chega, Pai, a nossa voz. Sim. Oh, Deus, nós somos só canal. Nós não somos interessantes nem importantes. Nos permita ser só canal, papai. O Senhor é que é o grande. Sim, Jesus. É o teu nome que está acima de todo nome. Sim. E nós proclamamos nesta tarde, junto com a irmã Luzeni, junto com o pastor Nício, com a irmã Rosane, nós proclamamos que tu és o grande, o tremendo, que tu sabe, que tu pode, que tu é. Nós proclamamos que por causa da igreja tu ainda não virou as costas para esta terra. Nós proclamamos liberdade ao cativo, a volta do desviado, a rendição ao coração do... Esse joelho que não se dobra para nada, essa cabeça que não baixa para ninguém, esse olho que não chora para nada, diante da palavra, agora, em nome de Jesus, se dobre. Oh, Jesus. Em nome de Jesus, se renda. Em nome de Jesus, se curve. Oh, Jesus. Se curve hoje, porque hoje ainda há salvação. Se curve hoje, porque hoje Deus ainda é advogado. Aleluia. Chegará um dia que ele será juiz sobre a terra e virá para condenar aqueles que não aceitaram. E naquele dia todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, mas vão ir para a eternidade sem Deus, para sofrer no lago de fogo que não foi feito para o homem. Mas que o homem vai para lá porque rejeita Deus. Sim. Essa tarde é tarde de salvação. A salvação existe através do arrependimento. A salvação não é a religião que traz nem o dinheiro e nem a posição. Sim. Não adianta amizade com pessoas, você precisa de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, se renda nessa tarde. Receba nessa tarde o poder de Deus sobre a tua vida. Receba alegria nessa tarde, receba renovo. Oh, Nós oramos junto agora e pedimos que o Senhor derrame óleo nessa vida. Nós oramos com a irmã Rosane, com o pastor Nilson, com a irmã Luzeni. Deus, eu sei, o Senhor me mostra nesta tarde uma taça de óleo para derramar sobre os corações doídos. Aleluia. Descansa no Senhor. Aquieta-te. Deixa esse óleo derramar-se onde está doendo. Aquieta-te nesta tarde. Receba esse óleo curador. Levanta-te desse complexo de inferioridade, sai desse quarto escuro. Rompa, porque há uma luz brilhando sobre ti. Rompa, porque Deus te chama. A decanturi de la baixeia. Nós declaramos nesta tarde o consolo, nós declaramos nesta tarde o conforto. Nós declaramos o renovo, o recomeço. Nós declaramos vitória, milagres e curas. Nós declaramos a unção de Deus. Nós estamos buscando renovo. Eu creio num grande renovo. Eu creio num grande avivamento sobre a igreja do Senhor. Receba força para jejuar e para orar nesta tarde. Seja tocado aonde você está te doendo. Se puder, coloque a mão agora, porque debaixo da tua mão está a mão de Jesus. É a mão furada que toca em ti nesta hora, para fazer aquilo que o médico não pode fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer, então, por essa oportunidade, pela liberdade que tive, né? Eu disse que vocês podiam acenar aí, porque eu me perdi aqui na hora, não é? Mas obrigada porque vocês, né, têm a visão de Deus na vida de vocês. E eu agradeço muito aonde está chegando a nossa imagem nessa hora, não sei se é noite, se é amanhã, mas aonde você está recebendo essa imagem, saiba que é Deus indo ao teu encontro.
Eu agradeço a toda essa equipe de irmãos e irmãs em tantos estados e países que têm apertado aquele botãozinho e têm compartilhado as mensagens. Glória E não a é Deus. para você me ficar famosa, mas é para o nome de Jesus ser alcançado Glória. na vida dele. Eu não sei se aonde você está, de repente, até há uma proibição quanto à pregação do evangelho. Quem sabe você não pode falar em Jesus, quem sabe você não pode declarar a tua fé. Mas eu digo nessa tarde que em silêncio, receba Jesus na tua vida, receba essa paz. Oh, Jesus. Meu Deus. E se você estiver num presídio, você pode ser livre aí dentro mesmo. Oh, Jesus. Livre da angústia e da prisão. Sim, E se Jesus. você está doente, você pode ser confortado em cima dessa cama da enfermidade. Aleluia! Aleluia. Eu não sei o que Deus tem para cada pessoa que está assistindo hoje. Meu Deus. Mas eu digo que Deus tem um particular com a humanidade nesse dia. Deus está ensinando, a gente Aleluia. tem que aprender como a gente era com os pais da gente, que conhecia até pelos olhos. A gente tem que aprender a conhecer Deus até no silêncio. Verdade. E saber que Deus está bradando sobre a terra e está dizendo para esse povo que não adianta a grandeza, o poderio, a sabedoria, o armamento, a ciência, que Ele é o único Deus que existe e quem decide é Ele. E aquela Aleluia. pessoa que se arrepender, a solução está numa palavra, arrependimento. A solução está nessa palavra, se humilhar. Todos nós temos que clamar como aquele cego Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem choro em todos os lados. Nós estamos nos despedindo dos nossos queridos sem poder lançar um último olhar sobre eles. Deus está dizendo, é só eu, é eu que decido. Mas nós estamos de pé. Faça um propósito, irmão e irmã, enquanto tu respirar, que a glória, a honra e o louvor seja para Cristo. Porque se tu viveres, viva para Ele, se tu partir, tu sabe para onde tu vai. Queridos, não se desespere, não se angustie, não busque nas drogas, no vício, nos prazeres momentâneos a solução está em Jesus. Não se interta com nada. Tu tens uma Bíblia, tu tens um canto para te orar. Eu quero, junto com os irmãos, abraçar a todos nessa tarde, declarando o amor de Deus, dizendo muito obrigada porque tu está dedicando esses momentos do teu dia para ouvir a voz de Deus. Muito obrigada. Deus abençoe a todos, a equipe RDL, seus coordenadores, a cada irmão, a cada irmã que está recebendo essa palavra, que o Senhor te recompense, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Há um versículo que diz, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se revelou o braço do Senhor, aquele que dá crédito à pregação, o braço do Senhor se revela. De uma forma ou de outra, ele está sobre a tua vida. Deus abençoe a todos. Muito obrigada, queridos. Deus abençoe. Thank you.